Olá pessoal, meu nome é André Carvalhais e eu resolvi começar a fazer uns vídeos sobre eletrônica, um assunto que eu adoro, sempre gostei, sempre mexi, sou apaixonado e até então nunca tinha feito nenhum vídeo sobre isso e resolvi começar a fazer alguns, espero ajudar algumas outras pessoas aí. Hoje eu vou falar de ESP8266, vamos dizer assim, um microcontrolador bastante conhecido pelo pessoal, bastante empregado, é fácil de encontrar, é barato e tem muita coisa sobre ele, mas acredito que o assunto que eu estou tratando hoje aqui é mais ou menos inédito. Na verdade, eu falei que o ESP8266 é, digamos assim, entre aspas, um microcontrolador, porque ele não é exatamente um microcontrolador. Ele é o que a gente chama de SoC, System on Chip, e ele tem lá o seu processador, mas ele também tem umas outras funcionalidades embarcadas nele, e que é o grande diferencial dele, que todo mundo conhece, que é a possibilidade de mandar e receber dados através da rede sem fio Wi-Fi, que é a mesma que a gente usa para o computador. Então ele tem lá embarcado nele um transceptor, ele pode se passar por um cliente da rede, ele pode se passar por um access point, ou ele pode se passar pelos dois ao mesmo tempo. E é isso que eu acho que tornou ele tão popular assim. Como ele é só um SoC, né, a gente tipicamente não utiliza ele diretamente nos nossos projetos. A gente compra ele embarcado ou em módulos, existem diversos módulos aí no mercado com diferentes características, né, ou a gente compra ele embarcado numa plaquinha de desenvolvimento, que é o que eu acho mais comum para quem está começando. Eu mesmo gosto de usar uma que chama Node MCU, né, ou Node MCU, como eu costumo dizer. É uma placa bastante popular aí, você encontra de tonelada no mercado. Mas tem outras, tem o EMUS, tem Shield para Arduino. Esses dias eu achei uma que é bacana pra caramba. É um módulo de relé já com um ESP integrado. Então a gente passa a poder controlar cargas remotamente através da rede sem fio. Já vem tudo integradozinho lá, é barato, não é caro. E com certeza eu ainda vou fazer um projeto utilizando esse módulo de relé aí. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, quando a gente fala de ESP8266, tem algumas características de desenho, de design que a gente tem que levar em consideração. Eu aqui vou falar mais sobre a parte da fonte de alimentação, mas só para a gente deixar esse vídeo completo como eu tinha planejado. Algumas vantagens do ESP8266 para quem está desenvolvendo. Ele tem Wi-Fi, então né, esse é o grande diferencial dele, mas até então, a gente que trabalha com outros microcontroladores mais tradicionais, tipo um Arduino, um PIC, um 8051, né, ou outros, MSP430, enfim. A gente que trabalha com esses microcontroladores aí, sempre que a gente quer ter alguma funcionalidade sem fio no nosso projeto, a gente tem que recorrer a um módulo externo. Então existem vários módulos desenvolvidos. Existe módulo 900 MHz, existe módulo 2.4 também, existe módulo que é Bluetooth, que faz salto em frequência, mas é um componente externo do nosso projeto. É mais alguma coisa para conhecer, a complexidade aumenta, existem suas próprias características que a gente tem que levar em consideração. E aí, o uso do ESP8266 com estudo integrado veio a facilitar. E a transmissão né, em banda larga, tipicamente a gente já tem muita coisa dentro de casa. É muito comum nas casas a gente já ter um roteador sem fio e basicamente qualquer lugar que a gente vai. Isso aí é excepcional, com certeza. Ele também é programado com o ambiente Arduino, que já é um ambiente bastante difundido, bastante conhecido. Tem outras formas de programar ele, inclusive ele tem soluções, vamos dizer assim, profissionais. Não que a gente não possa fazer coisa bacana com o Arduino, pode sim, mas ele tem soluções já inclusive profissionais para quem está possivelmente colocando um produto no mercado ou está buscando aí outras características que o ambiente Arduino não oferece. E, enfim, vamos voltar a falar da parte de alimentação, que é o objetivo desse vídeo. Nos nossos projetos com microcontroladores tradicionais,
A gente tipicamente faz uma seção de alimentação lá no nosso circuito. A gente usa um regulador, a gente usa algum circuito de condicionamento de tensão, né? E já está tudo lá na nossa placa. A gente coloca talvez ali um conector só para encaixar o conectorzinho ali da fonte de alimentação externa e o nosso circuito está alimentado. Mas quando a gente fala de ESP8266, uma das coisas bacanas que a gente pode fazer é simplesmente colocar ele na bateria e trabalhar com ele por aí sem fio, já que a gente consegue acessar ele remotamente. Tem inúmeros cenários onde isso aí é uma aplicação interessante que eu acho que a gente tem que levar em consideração. E, enfim, né? E aí a gente começa a discutir as possibilidades que a gente tem para colocar o nosso ESP8266 funcionando só na bateria. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Primeira coisa que vem à nossa mente, então basicamente a gente tem que ter a nossa fonte de energia, que é uma bateria recarregável, e a fonte de energia ela tipicamente tem que ter um circuito de condicionamento ali da alimentação. As baterias recarregáveis elas trabalham normalmente numa tensão que é maior do que o ESP suporta. Se a gente não fizer nada ali, a gente vai acabar danificando o equipamento, né? Além disso, a bateria recarregável ela tem que ter um circuito de carregamento ou de recarregamento, como queiram, né? Embutido na nossa placa, e que é análogo, talvez, aí, nossa seção de alimentação, que a gente colocaria nos nossos projetinhos. As baterias, elas têm uma característica que especialmente as recarregáveis, existe uma profusão, né, de produtos aí no mercado, mas nem todos esses produtos eles têm uma origem garantida, ou seja, muitos desses produtos são de qualidade duvidosa e a verdade é que a gente nunca sabe o que a gente está comprando. Eles custam caro, elas são bem mais caras do que até as baterias, especialmente aquelas de qualidade, as raras que existem, elas custam bem mais caro que várias fontes de alimentação, né? Elas continuam necessitando de uma fonte externa, então você vai ter que recarregar a bateria quando a carga que está nela acabar, né? Pode ser uma fonte externa tradicional, pode ser através de um USB que carrega suas próprias complexidades e próprias vantagens. Então, a vantagem do USB é que hoje, praticamente, em qualquer lugar a gente encontra uma fonte USB, pode usar o computador, pode usar, enfim, o carregador do carro, né, inúmeras outras coisas. Ou uma fonte tradicional, mas, ainda assim, elas exigem uma fonte extra, uma fonte do lado de fora. E tem a complexidade de um projeto mecânico adicional. Então, muitas dessas baterias, elas não têm um formato padronizado, elas são muito similares, algumas possuem formato padronizado, mas normalmente não é o formato que a gente está acostumado a utilizar para pilhas comuns ou aquela bateria de 9 volts. A gente tem que considerar isso no nosso projeto, dependendo de qual for a nossa aplicação. E além disso, mesmo com o uso de bateria, a gente ainda tem que ter um circuito de condicionamento do sinal, que é exatamente o mesmo circuito que a gente teria se estivesse usando uma fonte que é ligada direto numa tomada, mas esse circuito tem as suas próprias características. Tipicamente a gente poderia utilizar uma fonte chaveada, que ela vem com os seus próprios problemas, por exemplo. Normalmente as fontes chaveadas elas costumam ser muito ruidosas, inserir muito ruído em aplicação que está usando transmissão sem fio através de rádio, né, de transceptores. Isso é um problema muito sério, especialmente nessas aplicações. Isso é um problema muito sério em muitos cenários, mas especialmente nessas aplicações isso é um problema sério. As fontes chaveadas, você poderia tentar mitigar isso fazendo o seu próprio projeto, utilizando um projeto maior, mas elas vão vir com um próprio conjunto de complexidade delas. Não é um projeto simples como um reguladorzinho linear, que é o que a maioria das pessoas utiliza, né? A fonte chaveada ela tem um problema da corrente quiescente, ou seja, existe uma corrente mínima que tem que existir no projeto ou no seu circuito, perdão, para manter ela regulando corretamente. Abaixo dessa corrente ela não regula
e, e acaba que a própria corrente quiescente é ela que vai determinar o consumo do seu circuito em aplicações de ultra baixo consumo, que é o que a gente pretende fazer aqui, como a gente vai ver um pouco mais à frente. E uma fonte de qualidade, ela custa caro. A gente encontra módulos baratos aí, à torta e à direita, aí, em vários fornecedores, nesses sites aí que tem na internet que a gente costuma comprar. Mas essas, tipicamente, elas são muito ruidosas, elas vêm com todos esses problemas que eu elenquei aqui, né? A fonte de qualidade, realmente, ela vai custar mais caro, ou seja, não tem segredo, né? Uma outra solução que a gente poderia pensar seria o uso de um regulador linear, né? E aí, quando a gente fala de bateria, a gente não pode usar um regulador linear comum. A gente tem que usar um regulador linear que a gente chama de low dropout, ou um LDO, né? Não vou entrar aqui no detalhe técnico, mas quando a gente fala de bateria, a gente quer usar a carga da bateria até o final, antes de precisar recarregar. A gente quer estender a vida útil do nosso equipamento por carga. E aí os reguladores comuns, eles não atendem muito bem, especialmente se a gente estiver falando aí de baterias de química de lítio, como é a LiPo, né, lítio polímero ou íons de lítio, especialmente nesses casos onde a tensão final dela já começa a entrar próximo ali da tensão de operação dos circuitos, um regulador convencional não atende. E o regulador também tem a sua corrente quiescente, ou seja, também precisa de ter uma tensão mínima nele para manter ele funcionando. E eu, do que eu andei pesquisando, isso é uma coisa um pouco mais amena nos reguladores lineares. Eles tipicamente têm uma corrente quiescente menor do que os reguladores chaveados, né? Mas também existe. E a perda. Todo regulador linear ele incorre numa perda, que é justamente a queda pela queda de tensão. Bom, e aí você deve estar se perguntando, bom, se não vai usar bateria recarregável, se não pode ligar na tomada, eu vou fazer o quê? Bom, eu estava pensando e pensei que a gente pudesse usar pilha comum, daquela AA, por exemplo, né? E eu me dei conta que, se isso funcionar, tem uma série de vantagens. Vamos falar das vantagens da pilha A. Primeiro é que elas estão amplamente disponíveis. Você compra pilha A em tudo quanto é lugar hoje. Você compra em farmácia, você compra em posto de gasolina, em loja de conveniência, você compra em banca de jornal, né? Se duvidar, até na feira da esquina, que tem todo sábado, você compra pilha A, né? Então, se o seu projetinho utilizar pilha A, isso não vai ser um problema. Elas possivelmente apresentam uma boa durabilidade, né? Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente tem que levar outros fatores em consideração, mas para os projetos de ultra baixo consumo, que é o que a gente pretende fazer aqui, elas com certeza vão atender. Tem um outro aspecto referente a isso, que toda bateria, toda pilha, ela tem uma corrente de descarga. Então, a sua pilha recarregável, o seu telefone, o seu notebook, mesmo parado com a carga completa, se você for ver, mesmo que ele esteja desligado, daí a um mês ele já vai ter perdido uma carga. Daí a 2 meses ele vai ter perdido uma carga maior ainda. As pilhas desse tipo AA, as pilhas alcalinas, né, elas não sofrem desse problema. Elas têm uma corrente de descarga, mas é uma corrente de descarga muito maior. Tanto é que a gente está acostumado a deixar a pilha palito, que é o mesmo tipo de pilha, a mesma química, ela só tem uma capacidade de carga e de fornecimento de corrente menor. Ela fica meses no controle remoto. A gente até esquece que está lá. Quando a pilha acaba, a gente às vezes até passa aperto, né? As pilhas, elas são mais fáceis de adquirir produtos de procedência, então e tem grandes marcas aí no mercado que oferecem pilhas. Essas grandes marcas são reconhecidas já há muitos anos. E tem as pilhas baratinhas também, então a gente continua tendo essa solução aí, se quiser utilizar, né? Elas reduzem a complexidade do projeto e isso daí que eu acho que é o grande achado, se funcionar. A gente não precisa de circuito de carregamento, a gente não precisa de fonte externa, a gente não precisa de regulador, porque a tensão das pilhas AA ela já é muito próxima
perdão, a tensão das pilhas AA ela já é muito próxima do que o ESP8266 precisa. E o mais legal disso é que o nosso projeto ele vai funcionar com qualquer tamanho de pilha. Então, tanto as pilhas palito, pilha A, a pilha média, pilha grande, C e D, né? Como eu falei há pouco, a única coisa que elas diferem é capacidade de carga e capacidade de entregar corrente. Se a gente precisar, por acaso, de um projeto que precisa explorar esses outros benefícios dessas outras pilhas, a gente não precisa mudar em nada o nosso projeto. A gente é só mudar a fonte de alimentação dele. Não é uma coisa tão simples assim, mas a possibilidade está aí, né? Bom, as pilhas AA, elas também têm algumas desvantagens. Quais são elas? Elas podem se tornar caras, bastante caras, inclusive, dependendo do tipo de projeto, se você tiver que trocar elas toda hora, por exemplo, né? Então, em projetos que o consumo é elevado, elas não vão atender bem, elas vão atender, mas como a gente vai ter que trocar elas toda hora, vai acabar não compensando. Aí a gente pode recorrer às baterias recarregáveis. E aqueles projetos que têm um perfil de carga, de descarga da pilha, né, exigente, ou seja, que eles exigem altos níveis de corrente por um período de tempo relativamente elevado. Possivelmente as pilhas de baixa qualidade elas não vão atender, justamente porque a capacidade de entregar corrente delas, a capacidade de carga não é das melhores. Então é uma das desvantagens da pilha AA. A gente tem que recorrer pelo menos ali aquela mais ou menos, né? Aquela que a gente compra de tonelada no camelô possivelmente não vai atender. E uma das coisas que a gente poderia pensar, pô, que bacana, então se o meu projeto ele é alimentado com pilha, é só usar uma pilha recarregável, que aí eu tenho o melhor dos dois mundos. Quando eu precisar usar pilha, eu uso a pilha comum, né? E quando eu precisar usar uma recarregável, eu recorro a elas. Não é bem assim. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu pretendo entrar um pouco mais tecnicamente nisso quando eu for olhar os datasheets ali com vocês. Eu preparei outras coisas ali, mas vocês vão ver que tipicamente não vai atender. Então, algumas coisas que a gente precisa estar atento se a gente optar por essa linha de ir com pilhas AA. Primeiro esses módulos que já estão prontos aí, como que eu citei no início do vídeo, tipo o NodeMCU, o Emos, esse Shield para Arduino, eles não vão atender. Eles não vão conseguir ser alimentados com pilha. Eu vou explicar mais à frente o porquê disso, mas a gente vai ter que ter alguns cuidados, vai ter que ter um projeto ali um pouco adaptado para isso. É necessário, uma dessas adaptações é a necessidade de utilização de um capacitor de filtro, porque o ESP8266, ele quando transmite, ele tem um pico de corrente muito alto, então a gente tem que colocar um capacitor para atender a essa demanda, de alta capacitância. E aí, uma outra coisa é que a chance de inversão de polaridade é muito grande. Quando a gente está com tudo soldado na placa, até o conector para encaixar a fonte ali, é muito difícil disso acontecer, porque não tem como você inverter a polaridade. Mas quando você alimenta o projeto com a sua pilha, você tem a possibilidade de colocar ela invertida, isso pode acontecer, e se você não tiver circuito de proteção nenhum, isso com certeza vai estragar aí o seu projetinho. Bom, pessoal, era isso daí. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, né, do que eu pretendia, do que eu achei que fosse ser. E eu vou continuar com, né, essa ideia aí de usar o ESP8266 com pilha A no outro vídeo. Valeu, muito obrigado, galera. Até mais.